A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos aqui para a segunda parte da aula de número 36 da nossa aula anterior, onde estamos falando sobre o reinado de Salomão. Falamos sobre a ascensão de Salomão ao trono, do capítulo 1 de 1 Reis até o capítulo 3, versículo 2. Também falamos sobre o começo do reinado de Salomão, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 até o capítulo 4, versículo 34. Mas para que a aula não ficasse tão extensa, a gente encerrou a aula 36 aqui no começo do reinado de Salomão, mais precisamente capítulo 4 e versículo 34 de 1 Reis. Então vamos aqui na continuação da nossa aula de número 36, falar sobre a construção do templo. A edificação do templo foi a obra-prima de todo o programa de construção de Salomão e foi o ponto mais alto de seu reinado. Mais da metade do espaço ocupado pela história de Salomão foi dedicado à construção e à consagração deste edifício. A centralização do culto no templo em Jerusalém tinha os seguintes objetivos: mostrar às outras nações que Israel adorava somente um Deus, limitar o sacrifício somente ao templo, a fim de frear a tentação de sacrificar nos muitos lugares altos. Aqui nós temos, na letra A, os preparativos para a construção, conforme a gente pode observar em 1 Reis capítulo 5, versículo 1 até o 12. As circunstâncias eram propícias para a construção do templo, pelos seguintes motivos. Havia paz no Oriente Médio, Israel era próspero e tinha boas relações comerciais com os países vizinhos. Davi já havia comprado de Araúna a eira, o local para a construção do templo. Davi já havia acumulado riquezas para a construção e Salomão havia acumulado ainda mais. Salomão conseguiu a ajuda de Hirão, rei de Tiro, através de um acordo comercial onde se trocava madeira por mantimentos. Hirão, rei de Tiro, enviou os melhores arquitetos e técnicos para Jerusalém a fim de fazerem as plantas e dirigirem a obra, conforme a gente pode ver em 1 Reis capítulo 7, versículos 13 e 14. O chefe dessa obra era Hurão-Abi, cujo pai era de Tiro e sua mãe era da tribo de Dan. Então o chefe dessa obra, Hurão-Abi, era israelita e também o pai dele era de Tiro. Então tinha aí uma boa ponte política e de fatores também étnicos. Bom, vamos aqui para a letra B. A construção. Esse relato está em 1 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 13. Os trabalhos eles eram forçados. Sobre os cananeus e estrangeiros recaiu essa carga, mas não ficaram isentos delas os israelitas, que foram obrigados a pagar como tributo 4 meses de trabalho por ano. 30.000 israelitas trabalharam no Líbano preparando a madeira, alternando em grupos de 10.000 por mês e voltando às suas casas por 2 meses. Usou-se um total de 150.000 trabalhadores estrangeiros, como portadores de carga 70.000 e como canteiros 80.000, além de 3.600 capatazes, conforme a gente pode ver em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 17 e 18. Usaram na edificação pedras brancas,
que deveriam brilhar com o sol e embelezar o templo. Essa referência está em 1 Reis, capítulo 6 e versículo 7. Cada seção foi pré-fabricada e as distintas partes ajustavam com perfeição. Foi edificada em 7 anos, conforme está lá em 1 Reis, capítulo 6 e versículo 38. Durante a construção, Deus advertiu Salomão para que ele andasse nos caminhos de Davi. A gente pode ver essa advertência lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 11 e 13. Talvez ele estivesse tão mergulhado, tão preocupado na construção, que se descuidou da comunhão com Deus. Salomão construiu um magnífico templo, mas Deus buscava, na verdade, era um coração humilde e obediente. Então vamos observar aqui nesta página a descrição de como o templo, do ponto de vista da arquitetura, da engenharia, foi construído. 1 Reis capítulo 6, do versículo 1 até o 38, e 1 Reis capítulo 7, do 13 até o 51. O templo media 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura, tamanho 2 vezes maior que o tabernáculo. Não foi edificado para que o povo se reunisse dentro, mas somente para local do sacrifício. No pátio estava o altar de bronze, que media 9 metros quadrados de superfície e 3 metros de altura. Ali também estava um enorme pilar de bronze que providenciava água para os sacerdotes e levitas para o serviço do templo. Feito em forma de copo, tinha uns 2 metros de altura e 5 metros de diâmetro. Estava sustentado por 12 bois de bronze. Então eu coloquei aqui a figura, para os irmãos terem uma noção, de como que era aqui o templo, e os detalhes dele. Então aqui a gente está falando do pátio, Aqui nesta figura mostra o pátio, como que era, como que seria o pátio. Do lado bem direito aqui da tela, a gente pode observar a questão do altar dos sacrifícios. Ele era bem alto, Havia uma escada para se chegar até ele. Mais à esquerda aqui da nossa figura, a gente tem aqui o lavatório, ou a pia de bronze, bem diferente da pia de bronze mais simples lá do tabernáculo, tanto o altar do holocausto quanto a pia de bronze. A gente vê aqui todo um exagero, arquitetônico. A gente observa que próximo ao altar de bronze, aqui nessa figura aqui embaixo, é o altar, ou na verdade é o lavatório, onde o sacerdote se lavava, e mais aqui, onde eu estou me posicionando, havia um pilar, de bronze para providenciar a água para os sacerdotes. Então a gente vê que a parte externa do templo de Salomão era bem mais luxuosa, do que o tabernáculo. O tabernáculo tinha o altar do holocausto e tinha também a pia de bronze, apesar de serem materiais muito bonitos, peças muito bem feitas, não tinha toda essa aparência, majestosa como aqui no templo de Salomão. A gente vai ver mais à frente que tudo que Salomão construía, construía de modo bem exagerado mesmo, a fim de chamar a atenção para a magnificência do seu reinado. A frente do templo estava voltada para o oriente, da mesma forma que o tabernáculo ficava.
com um pórtico de quase 5 metros, e dos dois lados havia salas de armazenagem. As pedras polidas e as linhas do exterior do templo davam-lhe uma dignidade simples. 2 formosos pilares, que foram chamados de Jaquim, que significa ele estabelecerá, e Boaz, que significa nele a força, simbolizavam a fidelidade e as bênçãos de Deus. Aqui nós vamos ver que as paredes do interior estavam revestidas de madeira de cedro. O interior se dividia em 2 seções, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo havia 10 candelabros de ouro, que indicavam que Israel deveria ser a luz das nações. A gente observa que a diferença aqui, para o tabernáculo, enquanto o tabernáculo tinha um candelabro de ouro, neste templo salomônico havia aí 10 candelabros, número 10, dentro da simbologia numérica hebraica, significa totalidade, Então, aqui, esses 10 candelabros indicavam que Israel deveria ser a luz das nações. Havia uma mesa com o pão que se oferecia a Deus, onde se colocavam todos os sábados 12 pães, um por cada tribo. Da mesma forma, no tabernáculo também tinha a mesa dos pães da proposição. Em seguida encontrava-se o altar dourado de incenso. Também o tabernáculo tinha o altar de incenso. Entre o pórtico e o lugar santo havia um par de portas com dobradiças, feitas de madeira de cipreste, talhadas com flores, palmeiras e querubins e revestidas com ouro. O lugar santo e o lugar santíssimo estavam separados um do outro por cortinas. O interior do templo estava saturado pela fragrância do cedro que o revestia e brilhava com a riqueza do ouro e das joias. O lugar santíssimo era um cubo de uns 9 metros de lado. Dentro dele se encontrava a Arca da Aliança entre 2 querubins, cada um deles de 5 metros de altura. Então a gente está percebendo aqui, o tanto que Salomão era exagerado, extravagante, Os querubins, tinham aí 5 metros de altura. Bom, vamos aqui para a dedicação do templo, já caminhando aqui para o final da nossa aula. As festividades da dedicação duraram 2 semanas e foram assistidas por todos os anciãos de Israel, os chefes das tribos e outros dignatários que representavam o povo. Milhares de animais foram sacrificados. O escritor cita 4 etapas na dedicação: a localização da arca no templo, o discurso preliminar de Salomão, sua oração de dedicação e sua bênção ao povo. Quando os levitas instalaram a arca no lugar santíssimo, a nuvem da glória encheu o templo. Dessa forma, Deus colocou seu selo de aprovação no templo e o santificou com a sua presença. Depois da dedicação, o Senhor apareceu a Salomão para dizer-lhe que havia escutado sua palavra. Renovou o pacto davídico, mas advertiu Salomão sobre as consequências da desobediência. Se Salomão e seus filhos se distanciassem de Deus, ficaria sem efeito tudo o que Deus lhes havia prometido. Israel seria cortado da face da terra e o templo se tornaria espanto aos que o vissem. As palavras de Deus a Salomão, infelizmente, se cumpriram ao pé da letra. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.